Hoje o Viver Melhor vai tratar de um assunto que só vem aumentando, o número de mulheres com problemas cardíacos. Eu tô aqui com a dona Lídia que teve um probleminha ontem à noite, né? Dona Lídia veio de Virmonte diretamente aqui para Guarapuava. O que aconteceu, dona Lídia? Começou uma dor no peito muito forte e no braço. A senhora já tinha sentido isso antes? Não, nunca teve. Foi a primeira vez? Primeira vez, deu de vereda. Tava em casa, tava fazendo seus serviços? Estava em casa fazendo serviço normal. De repente sentia aquela dor forte. Vamos contar um pouquinho do seu histórico, dona Lídia. A senhora tem quantos anos? 58. 58. Toma algum remédio para pressão? Tinha pressão alta? Pressão alta eu tomava. Fuma? Fumo. Faz muito tempo, dona Lídia? Desde os 13 anos. Sabe o que a senhora vai fazer? É o cateterismo, né? Já tinha feito antes? Já fiz uma vez em Ponta Grossa. Quando a senhora fez a primeira vez, era porque tinha problemas também ou não? Foi só a investigação do médico? Não, foi só porque eu tinha uma dor no braço, no cotovelo, né? Daí meu marido, quando fez isso aí, que ele tinha, daí lá do posto do Virmonte encaminharam, que disse que tinha que fazer urgente. Daí eu vim para Ponta Grossa, fiz ali, mas não acusou nada. Deu tudo bem. O seu marido também já teve problemas? Já teve problema aí, ele já estava ali uns 10 dias internado nesse mesmo hospital. E agora está bem? Agora está bem, trabalha, está gordo. Ele fumava também? Também. Parou de fumar ou continua? Parou de fumar, daí daquele dia nunca mais fumou. Então acho que a senhora vai pelo mesmo caminho, né, dona Lídia? Eu disse, vou ter que ir no mesmo caminho. Então tá bom, a gente vai acompanhar o seu procedimento, agora vai conversar com os médicos, sabendo dicas de como as mulheres devem se cuidar aí com problemas cardíacos. Muito obrigada e boa sorte no seu procedimento, a gente conversa depois, dona Lídia. Obrigada, eu que agradeço. A dona Lídia terminou o procedimento, está aqui deitadinha, se recuperando. Foi aproximadamente uns 30 minutos. Foi tudo tranquilo, dona Lídia? Foi tudo beleza. A senhora dói? Responde para quem está em casa se dói um pouquinho, como que é? Um pouquinho ele dói, mas não é tanto. E foi feita uma técnica nova, né, senhora? Foi feito aqui no pulso, pertinho do braço, né? É uma técnica nova que o doutor explicou pra gente. Então, facilita agora na recuperação. Agora a senhora vai para o quarto, então, descansar. E cuidar agora dessa saúde, né, dona Lídia? Agora tem que cuidar. E largar do cigarro. Fica aí o recado para as mulheres que estão em casa e fumam, né? Larguem do cigarro. Largue do cigarro. Quem fuma, largue o cigarro. Então, para saber agora um pouquinho sobre o procedimento da dona Lídia e também sobre problemas cardíacos em mulheres, eu converso com o doutor Geraldo Pacheco e o doutor Stefano Negrão. Doutor Stefano, que acompanhou todo o procedimento aí da dona Lídia, explica um pouquinho do que foi, ela fez um cateterismo e o que mais? Essa paciente veio caminhada de Virmonte hoje pela manhã, bem cedinho. Foi diagnosticada uma alteração no eletrocardiograma dela, um diagnóstico de infarto agudo. Ela foi internada na UTI e assim que a sala estava preparada, essa paciente veio até nós para que a gente pudesse fazer o exame de cateterismo e, se necessário, fizesse a angioplastia dela. E foi exatamente o que aconteceu. Nós fizemos o cateterismo dela, pudemos observar uma obstrução importante de 99% numa artéria que chama de excedente anterior. E após feito esse diagnóstico, nós já fizemos a angioplastia dela. Ela reclamou bastante de dores lá em Virmonte, que ela teve dores no braço, no peito. Isso é sinal de um infarto? Essas dores são típicas, né? A dor no peito, uma radiação para o braço, uma sudorese fria, um mal-estar geral que não melhora com nada. Às vezes você pode ter um pouco de dor na mandíbula, pode dar bastante náusea, vômito. Então essas alterações, esses sintomas foram bem típicos. O médico de lá fez o diagnóstico baseado nos sintomas que ela teve e sabiamente encaminhou essa paciente para um centro maior para poder dar continuidade ao tratamento. Doutor Stefano, vamos mostrar aí no seu computador o que realmente foi realizado, essa obstrução, onde a gente consegue ver? Ok. Bom, eu deixei a imagem parada aqui, eu entrei com um catéter pela artéria radial, um orifício de menos de 1 centímetro de diâmetro, aproximadamente meio centímetro. Então eu entro com o catéter aqui, eu injeto contraste
e aqui é o ramo descendente anterior onde foi tratado. Se vocês puderem observar, aqui tem uma diminuição de calibre dessa artéria. Você vê um calibre aqui e aqui uma diminuição. Só para a gente ilustrar, o calibre dessa artéria aqui é em torno de 2,75 milímetros. Então uma artéria extremamente afilada. E aqui tem um calibre menor que meio milímetro. Então aqui, esse caso aqui, essa obstrução que causou o angina, o infarto, essa dor, essa alteração de eletro, essa alteração enzimática, que são as enzimas que a gente mede no sangue para ver a extensão do infarto. Essa alteração aqui que causou todo o infarto, todo o processo que ela passou. Agora eu vou mostrar a imagem, a última imagem, que é pós o procedimento, pós a realização da angioplastia, para que a gente possa ver como ficou. Olha a diferença, a obstrução era aqui. Tá? Depois passado o fio guia, o balão, o stent, onde era obstrução, não existe mais, sumiu. Ela tinha apenas uma obstrução? Não, infelizmente ela tinha mais obstruções no coração. A gente optou por tratar que estava causando infarto, que as diretrizes da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que orienta a tratar a artéria culpada pelo infarto. Ela tem outras obstruções que nós teremos que tratar no segundo tempo, principalmente pelo tabagismo que ela afirmou para a gente que há mais de 40 anos, né? Foi uma das principais causas desse infarto dela, foi o tabagismo há mais de 40 anos. E a técnica que foi usada é uma técnica mais moderna. Eu fiz o cateterismo nela via artéria radial, né? Onde você não dá ponto, não é feito pela virilha, que às vezes o paciente queixa de um desconforto, pode ter um pouquinho de sangramento nessa região, então eu fiz pela artéria radial, que é só uma punção, não é dado ponto, não é dado nada, um pouquinho maior que a ponta dessa caneta, o orifício que é feito ali. E depois você assim, só faz... o cuidado pós-operatório é mais fácil. Muito mais tranquilo, o paciente sai deambulando daqui e a internação, o período de internação é menor dele. Doutor Geraldo, agora falando sobre mulheres, a gente está tratando hoje do assunto cardíaco. Normalmente mulher é considerada mais forte com relação às dores. A dona Lídia reclamou de dor no peito e no coração. Devia estar muito forte a dor, realmente, para a mulher vir a ter os sintomas, vir a procurar um médico, realmente é isso? Esse apanágio que se fala que a mulher tem dor menos que o homem, isso na verdade, no fundo, tem até uma consistência científica. Por questão de alguns hormônios, a mulher consegue ter uma sensibilidade neurológica disseminada por sensitiva menor mesmo. Isso realmente acontece. Então, quando a mulher realmente reclama de dor, é porque a dor é importante. E talvez essas diferenças de limiar de dor da mulher em questão ao homem, talvez esteja, alguns dizem que esteja ligado até ao fato dela ser mãe, por os limiares de dores serem menores. Doutor Stefano, o fato das mulheres estarem fumando mais, também bebendo mais, e o trabalho agora de todo o dia a dia, o estresse, é um fator primordial? Sem dúvida. Hoje os fatores de risco, os principais fatores de risco hoje da doença coronariana na mulher é mudança de estilo de vida. A mulher não tem mais tempo para lazer, um tempo menor para a prática de exercício físico, né? Infelizmente está aumentando a incidência de tabagismo em algum grupo específico das mulheres, principalmente as mais jovens. O colesterol vem aumentando progressivamente nessas mulheres, os níveis de colesterol vem aumentando, a ausência da proteção hormonal, o uso de contraceptivo oral, obesidade nessas mulheres, são todos uns fatores de risco que somados aumentam muito a doença coronariana. A taxa de infarto aumenta muito, principalmente nesse grupo de mulheres com esses fatores de risco mais graves. Quando a gente pesquisa a respeito de doenças do coração, infarto, se trata muito com relação à questão hormonal realmente. Tem ligação direta, realmente, o uso de anticoncepcional, a relação de hormônios das mulheres, tem relação direta? Tem. O contraceptivo oral, você tem que tomar um cuidado muito grande. Um grupo específico de mulheres tem tendência a fazer não só infarto, mas também a fazer uma trombose membro inferior, que é extremamente grave, tão grave quanto o infarto. Pacientes tabagistas, pacientes obesas, pacientes sedentários, que têm história na família de embolia, história na família de infarto, esse grupo, a incidência de infarto é maior. Da mesma forma que a ausência de proteção hormonal em mulheres após os 50 anos no início da menopausa, você também tem uma incidência maior de infarto nessas mulheres. Esses cuidados, assim, para quem está em casa, não tome por muito tempo anticoncepcional ou não seria isso? Faz uma investigação. Eu acho que, na verdade, as mulheres acabam tomando contraceptivo sem retornar com frequência ao seu ginecologista, né? Acabam tomando contraceptivo com uma idade precoce e acaba mantendo esse mesmo contraceptivo até querer engravidar, até casar, alguma coisa assim, dessa forma. E passa um período muito grande sem retornar no ginecologista, né? Você não tem perfil hormonal. Eu vejo muitos pacientes que eu converso
fora mais de 5, 6 anos que não vão no ginecologista, com o perfil hormonal todo alterado, isso traz uma consequência muito grande na parte cardiológica. Doutor Geraldo, a gente falou aí do ginecologista, o ideal é que a mulher tenha uma consulta anual. No cardiologista, isso também deveria ser o ideal? Isso também é o correto. Só um suplemento em relação a isso que o doutor Serra falou, essa questão hormonal que acontece, como o Edmundo falou, a questão do tromboembolismo, na verdade, o que acontece com os hormônios? Os hormônios, quando se é ingerido via oral, eles aumentavam muito a aderência plaquetária, por isso levava muito aos infartos, às tromboses, né? Mas nos anos 80 e 90 para cá, houve os anticoncepcionais começaram a diminuir muito a carga hormonal. São os anticoncepcionais de baixa dosagem, né? E isso melhorou muito esse perfil. Isso acontecia muito nos anos 90 para trás, a questão do hormônio era bem mais grave. Então isso é importante. Voltando à pergunta de você da questão do cardiologista, é fundamental. Mulheres têm que se fazer o preventivo, tanto faz o preventivo de mama, de colo de útero, também do coração. Principalmente a mulher quando começa a chegar próximo à menopausa, que é onde vai ter a inversão da quantidade de eventos cardiológicos em relação a quando ela está protegida pelo hormônio. Quando ela passa a menopausa, você vai ver que a mulher passa a ter mais infarto do que o homem em relação a ele, proporcionalmente. E antes era muito menor quando ela estava protegida pelos hormônios. Existe uma idade ideal para se começar a fazer essa rotina? Eu acho que a meu ver a idade ideal é aquela da pré-menopausa. Sabe? Tem uns que chegam aos 45, outros aos 50, né? Então ali aquela fase da pré-menopausa, quando ela começa já ter os sintomas de pré-menopausa, começa a atrasar a menstruação que era a cada 2 meses, começa a ter aquelas tonturinhas, aqueles fogachozinhos. Então essa teoricamente seria a parte mais ideal para já começar a se fazer a prevenção cardiológica. Doutor Stefano, vamos falar dos cuidados então? Que cuidados a mulher deve tomar com relação para não sofrer com problemas cardíacos? Hoje a prevenção é tudo, né? O Geraldo falando da idade das pacientes, tudo isso, infelizmente eu já fiz cateterismo de uma moça de 29 anos. Uma moça diabética que tinha alguns fatores de risco maiores, insuficiência renal, entrou em insuficiência renal, fazia hemodiálise justamente por causa do diabetes, uma ausência do controle e tudo isso. Então hoje assim, a idade é muito importante, mas quando você tem fator de risco, você deve ir de maneira mais precoce ao médico, né? Infelizmente a gente vem fazendo exames hoje de pessoas na faixa entre 30 e 40 anos. Bem mais cedo. Muito mais jovem, né? Muito mais cedo. Hoje eu fiz exame de um rapaz jovem com doença coronariana, né? Com doença coronariana grave. Então isso infelizmente está se tornando mais comum, justamente pela mudança de estilo de vida, né? A prevenção, hoje é o nome da medicina, é prevenção, né? As pessoas se pudessem fazer exercícios físicos, pudessem caminhar, se pudessem, nós temos um protocolo que chama mudança de estilo de vida. Mas se você pudesse fazer essa mudança de estilo de vida, controlar sua hipertensão, diminuir seu sedentarismo, parar de fumar, controlar seus níveis de colesterol, ficar atento às doenças que a sua família tem, controlar muito bem o diabetes, né? É extremamente comum eu conversar com o paciente assim, perguntar, está controlado o diabetes do senhor? Está em quanto? A 180, 190, isso não é diabetes controlado, diabetes controlado é em 100, 110 no máximo. Isso você consegue trazer o paciente muito bem com uma glicemia controlada. E não é o que acontece hoje, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande para controlar esses fatores de risco, principalmente o diabetes. E o tabagismo, no caso das mulheres, alcoolismo também, é um fator primordial. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que cuidar disso, as mulheres, a gente acompanhou no caso da dona Lídia, e ela falando que fumou desde os 13 anos de idade, isso tem influência agora com o exame dela. Tem, né? Chega uma parte da vida que a gente vai pagar pelo que fez quando era jovem, né? O alcoolismo também, o alcoolismo faz uma alteração cardiológica que chama miocardiopatia dilatada. É como se fosse um inchaço do coração. Uma boa parte dos transplantes hoje no Brasil são ocasionados pelo álcool, por miocardiopatia dilatada alcoólica, né? E isso é totalmente evitável, né? O tabagismo e o álcool são fatores de risco que você pode evitar. Deixa um recadinho aí, doutor Geraldo, para as mulheres se cuidarem em casa. Realmente o número tem aumentado grandemente. Um recado para elas se cuidarem. Primeiro recado, levantar cedo e ir para a academia. Ou vai para a praça, ou vai em torno dos lagos, que aqui na Europa tem 2 lagos lindos. Vamos fazer exercício. Vamos parar de fumar. Aquelas que tem aquele hábitozinho maléfico do cigarro, jogue fora. Isso não custa. Só vai ter benefício. Vamos comer menos gordura, menos açúcar.
Vamos transformar nosso prato num prato colorido. Como que a gente faz o prato colorido? Ah, você põe uma alface que é verde, um tomate que é vermelho, uma cenoura que é amarela, um arroz que é branco e um feijão que é preto. Fica bonito. Totalmente colorido. Então isso aí nos traz o quê? Nos traz uma dieta assim, com uma modificação de fibras, uma modificação de vitaminas muito ideal. Vamos evitar as carnes gordurosas, né? Doutor Stefano, a dona Lídia agora vai para a sala, vai para a UTI, para onde ela vai, e o tratamento dela foi totalmente de graça. Foi, tratamento totalmente pelo SUS. Essa paciente foi agora para a UTI, vai se recuperar na UTI, deve ficar até amanhã na UTI, depois no quarto tem alta. Isso foi importante você falar do tratamento totalmente de graça, totalmente feito pelo SUS, pago pelo SUS, porque infelizmente durante a campanha eleitoral nós tivemos algumas inverdades relatadas por alguns candidatos, que deixou não só o Hospital São Vicente, não o Hospital Santa Teresa, não só os médicos, mas principalmente os pacientes chateados, porque nós fazemos hoje uma média de 85% dos pacientes pelo SUS, e alguns candidatos falaram coisas que não deviam. Isso causa um mal-estar muito grande com os pacientes que vieram até nós queixando de uma inverdade que foi falada, né? Isso é muito chato, é desagradável a todo meio, não só para os pacientes, mas acho que para todos os guarapavantes que são beneficiados pelo SUS, que é um direito deles, né? Que infelizmente foi falado isso, mas passou. Com certeza. Quero agradecer muito a entrevista de vocês e sucesso no trabalho de vocês como sempre. Muito obrigado. Você conheceu aí um pouquinho mais sobre os problemas cardiovasculares nas mulheres. Tome cuidado então da sua alimentação, com tabagismo, alcoolismo. Fica o recado aí da hemodinâmica do Hospital São Vicente de Paulo.